Quero saudar a você, querido professor, querida professora da Escola Bíblica Dominical, com a paz do Senhor Jesus. Muito bem-vindo a você que é novo para o canal da professora Manuela Barros, e nós neste canal proporcionamos para você dois estilos de aula. Este vídeo é a aula comentada, onde nós vamos estar lendo, não é, o comentário da lição e assim fazendo algumas anotações, algum preparo para a aula, esclarecendo algumas coisas que nós possamos encontrar importantes para ensinarmos os nossos alunos. No entanto, neste canal nós disponibilizamos aquilo que é como eu ensino a minha escola dominical, com um roteiro de 3 tópicos e 3 subtópicos, onde nós proporcionamos mais versículos bíblicos, não é? E também uma disposição com uma didática diferenciada. Se você não conhece lá, pode usar este vídeo, não é? Para aprender essa dinâmica, e o link está na descrição do nosso vídeo aqui. No entanto, nesta lição, na lição comentada, nós vamos estar, como de costume, estudando o comentário da lição e assim ensinando a partir dele. Lição de número 4, portanto, uma igreja cheia do Espírito Santo. E quando nós lemos isso, nós como pentecostais temos que nos alegrar. Quando nós lemos um título deste, nós como crentes em Cristo Jesus, que entendemos que vivemos o tempo da atuação do Espírito Santo entre nós precisamos tomar atenção do que a Bíblia nos ensina sobre uma igreja cheia do Espírito Santo. E eu vou dizer por quê. Não nos falta hoje, no nosso meio evangélico pentecostal, manifestações, direções de pessoas, de igrejas, de denominações, de indivíduos que estão falando, olha, isso é mover do Espírito, isto é de Deus. E para todo lado é Deus fazendo, e muitas vezes estas coisas são para um lado, para o outro, e a gente se pergunta, será que isto é mesmo de Deus? E a resposta para nós se encontra em um único lugar, chamado a Bíblia Sagrada. A Bíblia Sagrada é a revelação de Deus para nós, o seu povo, nós que tememos o Senhor, o nome do Senhor, a pessoa do Senhor, o caminho do Senhor, nós observamos na Bíblia Sagrada. E graças a Deus que nesta série de lições nós estamos sendo levados a olharmos para a igreja primitiva, para a igreja mãe, para aquela que foi o princípio, não só porque estava bem fresco o ensino de Jesus, que agora os apóstolos estavam ensinando a este primeiro grupo chamado essa igreja nova, mas foi a descida do Espírito Santo e eles de uma maneira muito pura, muito singular, estavam aprendendo esta convivência com o Espírito que nós hoje vivemos até este dia, esta mesma possibilidade e esta mesma realidade. Amém? Então a oração de Atos 4, você vai ver que o texto da leitura bíblica em classe é uma oração. E esta oração, ela encerra algo que aconteceu, e nós vamos falar disso daqui a pouco. Mas vamos, por que não, ler a oração? Atos 4, 24 a 31, diz, e ouvindo eles isto, unânimes levantaram a voz a Deus e disseram, Senhor, Tu és o Deus que fizeste o céu e a terra e o mar e tudo que neles há. Que disseste pela boca de Davi teu servo, porque bramaram os gentios e os povos pensaram coisas vãs, levantaram-se os reis da terra e os príncipes e ajuntaram a uma contra o Senhor e contra o seu ungido. Porque verdadeiramente contra o teu santo filho Jesus, que tu ungiste, se ajuntaram não só Herodes, mas Pôncio Pilatos, com os gentios e os povos de Israel, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu conselho tinham anteriormente determinado que se havia de fazer. Agora, pois, ó Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que falem com toda a ousadia a tua palavra, enquanto estendes a mão para curar, e para que se façam sinais e prodígios pelo nome de teu santo filho Jesus. E tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Muito bem. Quando nós lemos uma palavra como essa no contexto de hoje, bem como antigamente, isso é a realidade do ser humano, o que nos chama a atenção, o que nós queremos ter, ver, participar, é o que o versículo 31 fala. Nós queremos que ao orar o lugar se mova, haja manifestação, se não de um tremor de terra, mas de um tremor de corações, de vermos e vivermos a realidade que todos estão ali, estão cheios do Espírito Santo. Agora,
como movimento, e eu digo movimento no sentido de ver, sentir determinadas coisas, este movimento biblicamente não está desconectado de toda a realidade que é a igreja. Nós vamos estudar isso nesta lição de hoje. Não existe só fogo lançado, fogo espiritual, manifestação espiritual ao léu, perdida, sem propósito. Não! Toda esta manifestação do Espírito de Deus tem um propósito. E a igreja primitiva vivia neste propósito. E esta é a parte que nós vamos estar estudando. Uma igreja cheia do Espírito Santo é o que nós queremos ser, é o que aquela igreja era. Então, a introdução da nossa lição, vamos ler aqui no nosso comentário, não é? Nesta lição, veremos como uma igreja cheia do Espírito Santo se comporta. A partir do versículo 4, 24 a 31, o livro de Atos dos Apóstolos, encontramos uma das principais marcas que caracterizam a igreja de Jerusalém, a perseverança. Uma igreja perseverante é capacitada para dar testemunho de sua fé, mesmo que em meio ao fogo da provação. Essa igreja suporta as provações porque é cheia do Espírito Santo. Por causa do evangelho, ela renuncia seu próprio bem-estar e não aceita ficar na zona de conforto. Na verdade, sem a capacitação do Espírito, o corpo de Cristo não suporta as provas para cumprir sua missão no mundo. Outra marca de uma igreja cheia do Espírito Santo é a sua capacidade de orar com poder e, por isso, impactar o mundo ao seu redor. Essa oração fortalece a igreja, capacita a testemunhar de maneira eficaz. Da mesma forma, uma igreja cheia do Espírito Santo é marcada pela ousadia para proclamar o evangelho com poder e, por isso, se tornar relevante para o mundo. Então, essa introdução, ela torna-se um resumo daquilo que nós vamos estar estudando nessa lição. Houve uma palavra prática que eu gostaria que você trouxesse à tona. Você nem vai poder se deter muito nela com a sua turma, no sentido de comentar, porque você vai ver, nós teoricamente achamos importante, mas na prática é muito difícil. Está aqui na segunda parte aqui da introdução, que diz: por causa do evangelho, ela, ou seja, a igreja, renuncia, e eu vou colocar aqui, olha, renuncia o seu bem-estar. E logo depois ele colocou: não aceita ficar na zona, não fica na, entre aspas, né, zona de conforto. E o que eu entendo é que nós dizemos isso com facilidade. Não, ser crente é ser diferente, e etc. Nós renunciamos o nosso bem-estar, nós somos chamados para estar fora da zona de conforto, mas o que eu gostaria de que você perguntasse a você mesmo em primeiro lugar, e se você achar por bem perguntasse à sua turma, é fazer o quê? O que é que nós estamos fazendo na prática? Que estamos renunciando o nosso bem-estar, como igreja, como indivíduo, porque é assim que nós fazemos. A igreja faz se os indivíduos fizerem. Então, o que é que eu, Manuela, tenho feito na minha vida que renuncia o meu bem-estar por causa do evangelho de Cristo? E o que é que você, professor, tem feito na sua vida que está renunciando o seu bem-estar para viver a vontade de Deus? Segunda palavra aqui, fora da zona de conforto. O que é que nós estamos fazendo hoje que está nos tirando da nossa zona de conforto? Ou será que nós não conseguimos sair dela? Eu digo isso porque seria a resposta minha. Muitas vezes eu entendo que para cumprir a vontade de Deus, eu preciso sair da minha área de conforto, mas vamos falar na prática, o que é que nós estamos fazendo? É por isso que eu digo, teoricamente isso é muito bonito. Mas a pergunta é, o que é que nós estamos fazendo na prática? Se a gente for escutar, eu me pergunto quantas respostas nós vamos ouvir. Agora, qual era a realidade da igreja lá, neste contexto aqui? Você sabe, e o pastor vai citar isso para nós no primeiro tópico, mas nós lemos uma oração, e eu vou falar como introdução, porque quando eu estava pensando na introdução da aula, é o que eu queria entender. Quando eu leio um texto como esse, que ele está orando, está pedindo, Senhor, olha para as suas ameaças e faz isso por nós, nos ajuda a ser fiéis. Demonstra os teus sinais conosco, enquanto nós fazemos a nossa parte fora da nossa zona de conforto, aleluia.
O Senhor faça aquilo que nós não podemos fazer, que é a parte de Deus, a parte do milagre, a parte dos sinais, a parte das maravilhas. Então, qual é o contexto disso aqui? Que ameaças ele está falando? Que realidade de fora de zona de conforto? Que realidade de não bem-estar? Que realidade de prioridade na vida desta igreja eles estavam vivendo? Então, a primeira coisa que aconteceu aqui neste processo começou em Atos 3, do 6 ao 8, quando Pedro, João, na verdade, né, os dois estavam juntos, mas Pedro falou, foi a cura de um coxo. Vamos lá ler o texto aí? Atos 3, de 6 a 8, o texto diz o seguinte: disse Pedro, não tenho prata nem ouro, mas o que tenho isto te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. E tomando-o pela mão direita, o levantou, e logo os seus pés e tornozelos se firmaram. E saltando ele, pôs-se em pé e andou e entrou com eles no templo, andando, saltando e louvando a Deus. Então nós vemos aí que os servos de Deus, crentes como nós, estavam indo para o templo. No caminho eles viram um coxo, que por acaso há muitos anos era colocado ali, mas desta vez eles sentiram no seu coração, aleluia. Sentiram que o Espírito Santo os direcionou a falar, a alcançar aquela vida e com a cura. E aí, você viu, acabou de ler aí, não é? A história, você lembra da história também. Pedro parou o seu caminho normal, tá aí, o bem-estar de eu tô indo pro templo, para que eu vou parar de falar com esse cidadão aqui, com esse coxo aqui? Mas quando nós somos e vivemos uma vida guiada pelo Espírito Santo, tá aí. Não só a realidade do bem-estar, que eu estava indo para um propósito e eu parei da minha realidade, do meu caminho, mas da zona de conforto, da questão de ser usado por Deus. Porque quando nós usamos ou damos vazão ou damos ouvido à ordem de Deus ao nosso coração para orar para que alguém seja curado, eu confesso aos irmãos que quando eu vejo Pedro aqui, eu imagino, né, no auge da realidade espiritual ali, e tudo acontecia, parece mais fácil, mas eu tenho que conviver e convivo com isso nos meus dias. E eu confesso a você que quando o Espírito me impulsiona a coisas como essas, eu temo. Não me sinto confortável de abordar a pessoa e dizer, olha, o Senhor está falando no meu coração para eu orar por você, por essa causa. Eu me lembro quando aconteceu a primeira vez, eu era professora da classe de escola dominical dos novos convertidos. Forte desta maneira, eu me lembro que eu fui levar uma dessas novos convertidos para sua casa, depois de um culto, e no caminho ela estava me contando como ela sofria de insônia e etc, etc. E quando eu parei o carro na frente ali do prédio de apartamentos que aquela senhora ia descer, o Espírito Santo claramente falou no meu coração, ore por ela agora. E eu confesso, esta é a realidade dos dias de hoje, da nossa vida como crente. Saiu da minha zona de conforto. Como é que eu vou falar para ela? E se não acontecer? Não é assim que a gente sente? Não é esta a nossa realidade? Por isso eu me pergunto quanto nós estamos vivendo fora da nossa zona de conforto, deixando o nosso bem-estar para priorizar servir ao Senhor e outras coisas que possamos estar fazendo. Então, o que aconteceu? Eu tomei coragem e fui obediente daquela vez, pela graça do Senhor. E eu orei por ela e ela se foi. E por muito tempo a gente continuou convivendo, não se falou do assunto, até um dia que ela deu o testemunho. Eu não sabia, foram muitas semanas depois, ela deu o testemunho. Ela disse, irmã, lembra aquele dia? Desde aquele dia, ela era pessoa que precisava de remédio, ela contou-me, né? Para dormir, ela precisava tomar um medicamento. E para acordar, ela precisava tomar outro medicamento para ela ficar bem por causa do medicamento que ela usou para dormir. E ela necessitava disso, era todo dia da vida dela assim. Ela diz que desde aquele dia ela nunca mais tomou uma pílula. Glória a Jesus. Então, quem faz o milagre é o Senhor, mas nós, como servos, temos que sair da zona de conforto. E Pedro e João aqui foi o caso. Depois, em Atos capítulo 3, versículo 15, 16 e 19, nós vemos que eles trouxeram uma pregação, e eu vou chamar de forte, fora da zona de conforto. Não é bem-estar para nós falarmos duro com ninguém. Não cai bem aos ouvidos de todo mundo. Mas olha aí, no contexto da pregação, disse Pedro, e mataste o príncipe da vida. Ele está falando com líderes da religião da época, ao qual Deus ressuscitou dos mortos, do que nós somos testemunhas, e pela fé no seu nome fez o seu nome fortalecer a este que vedes e conheceis.
E a fé que é por ele deu a este, na presença de todos vós, esta perfeita saúde. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados vossos pecados e venham assim os tempos de refrigério pela presença do Senhor. Eles foram chamados à parte disso. Quem fez este milagre? A quem você vai honrar? E Pedro e João não perderam tempo. É a Jesus a quem vocês crucificaram. Arrependam-se e convertam-se. Então, este tipo de pregação é fora da nossa zona de conforto. E até mesmo no meio evangélico, no nosso meio, nós estamos sendo apedrejados em tentar falar qualquer coisa assim. Mesmo que as palavras, a expressão seja amorosa, que nós possamos com todo jeito, né, falar em mim pela esquerda, pela direita, e mais amor do que tudo. Estamos sendo levados a não falar mais a palavra de Deus como ela é. Sendo chamados de julgadores do mundo, nós não julgamos a ninguém, nós somos chamados para amar a todos, mas ninguém tem maior amor do que este, do que aquele que deu a sua vida, mas ele não deu a sua vida por outra coisa, senão para perdoar os pecados. Para perdoar pecados, alguém tem que entender que é pecador. E por mais simples que isso seja, esta não é uma mensagem aceita pela sociedade, mas a minha pergunta é, nós devemos ser parte da sociedade ou nós devemos ser povo de Deus ainda hoje? A pressão sobre nós é imensa e eu tenho certeza que você, professor, sente esta pressão, porque eu sinto. Mas aí tá, uma igreja cheia do Espírito Santo era uma igreja, conforme a palavra, não da Bíblia, mas a leitura do pastor que nos colocou aqui, e eu concordo, que renuncia o seu bem-estar, que não fica na sua zona de conforto. Pedro viveu isso e nós podemos estar vivendo também. O que mais? Em Atos capítulo 4, versículo 1 a 3, foram presos. Foram presos. Tá aí a realidade dele. E estando eles falando ao povo, sobrevieram os sacerdotes e o capitão do templo e os saduceus, doendo-se muito de que ensinassem o povo e anunciassem em Jesus a ressurreição dos mortos, e lançaram mão deles e encerraram na prisão até o dia seguinte, pois já era tarde. Então tá aí a realidade. Depois, em Atos 4:10. Vamos ler aí, que diz: seja conhecido de vós todos e de todo o povo de Israel que em nome de Jesus Cristo Nazareno, aquele a quem vós crucificastes e a quem Deus ressuscitou dos mortos, em nome desse é que este está são diante de vós. Veja que essa pregação foi no capítulo 3, agora ele está pregando de novo, então é uma outra pregação forte aqui, agora diante do Sinédrio. Pregação forte. E aqui é o Sinédrio, ou seja, a elite maior, os grandes, aonde a gente se já pega leve fora, lá é que é hora de ter, dizemos conosco, sabedoria, de não falar demais, de não falar grosso. No entanto, uma igreja cheia do Espírito Santo, ela não tem autoridade humana. Ela tem a autoridade do Espírito Santo. Agora, humanamente, nós sentimos, nós ressentimos. É necessário que o crente esteja cheio do Espírito Santo para que Deus possa usá-lo com autoridade. E Pedro estava neste lugar. Aleluia. A igreja da época estava, com certeza não todos, eu volto a dizer isso, é muito importante que nós entendamos que ninguém, irmão, é super-homem. Este Pedro aqui foi o mesmo que com temor negou ao seu Jesus 3 vezes antes da sua crucificação. É duro para todos nós, é fora da zona de conforto para todos nós, mas é possível, como disse o pastor aqui, para nós na introdução, quando a presença do Espírito Santo, quando nós somos cheios do Espírito Santo, quando nós temos um relacionamento com o Espírito Santo de Deus diariamente, quando nós vivemos em obediência, quanto mais nós caminhamos para perto, mais nós entendemos e somos submissos e pela graça de Deus assim usados por Ele. Vou terminar aqui, são 2 coisas mais, em Atos capítulo 4, versículo 18, veja aí, eles foram ameaçados. Esse é o contexto que a gente está vendo aqui, ameaçados, contexto da oração. Diz o 18, e chamando-os disseram-lhes que absolutamente não falassem nem ensinassem no nome de Jesus. Tá aí, essa foi a ameaça. Em Atos capítulo 4, versículo 19 e 20, foi a resposta deles. Foi uma resposta fora da zona de conforto, humanamente falando. Fora do bem-estar, humanamente falando, mas não diante de Deus. Versículo 19. Respondendo, porém, Pedro e João, lhes disseram, julgai vós se é justo diante de Deus,
ouvir-vos antes a vós do que a Deus. Porque não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. E depois disso aqui, então, nós encontramos a oração, que é o texto que nós lemos como texto de leitura bíblica em classe. Então, a grande pergunta da introdução é: o que é que nós, como igreja, que queremos ser uma igreja cheia do Espírito Santo, renunciamos o bem-estar e estar fora da zona de conforto? Nós vimos aqui que Pedro e os discípulos viviam esta realidade. Tópico número 1. Uma igreja perseverante. Suporta o sofrimento é o primeiro subtópico. Após sua pregação junto à Porta Formosa, Pedro e João são levados presos. Então, veja que o pastor está fazendo aquilo que eu fiz aqui, que eu fiz como uma introdução, e ele está trazendo essa introdução para dentro do primeiro subtópico. E posteriormente ameaçados por pregarem o nome de Jesus. Foi dito a eles que não falassem nem ensinassem no nome do Senhor. A ordem era clara, mas os apóstolos estavam dispostos a pagarem o preço de não segui-la. Eles suportariam tudo por amor a Jesus, agiam com perseverança, e essa foi uma palavra que eu marquei aqui, acho importante, né? Agiam com perseverança. Isso só foi possível porque Pedro, que falava por si e pelos demais apóstolos, havia sido cheio do Espírito Santo. Nós lemos este texto. Volto a dizer, é uma realidade. Na realidade humana que nós vivemos, e Pedro viveu, ele não era super-homem. Nós usaríamos de uma sabedoria humana diferenciada. Nós não seríamos tão ousados. Mas há uma obra a ser feita e o Espírito Santo capacita, inclusive, com tal ousadia. Vamos seguir. O tempo verbal do grego, usado no versículo 8, tendo sido cheio, demonstra que o apóstolo, que já havia sido batizado no Espírito Santo no Pentecoste, foi revestido novamente do poder do alto. E eu vou fazer botar um asterisco aí, porque eu não concordo com a palavra que foi escrita aqui. Não vejo, biblicamente, que uma pessoa possa ser revestida novamente. Só que o que eu entendo é que o comentarista não teve esta intenção, porque ele terminou, ele sintetizou esta palavra dele com a próxima frase, que diz o seguinte: uma igreja continuamente, a palavra-chave é essa, continuamente, cheia do Espírito Santo, suporta as provas e o sofrimento. Ou seja, Pedro estava cheio do Espírito Santo, ou tendo sido cheio do Espírito Santo, eu não vejo como um novo revestimento, porque eu não encontro base bíblica para um segundo ou um terceiro revestimento. Eu encontro sermos vestidos em Cristo, na nossa salvação, e eu encontro um revestimento de poder no batismo do Espírito Santo. Pedro foi revestido de poder em Atos 2, que foi mencionado aqui. No entanto, quando a Escritura diz foi cheio do Espírito Santo, nós que convivemos com esta realidade, nós sabemos que nós temos o Espírito Santo vivendo em nós, né? Que nós já fomos revestidos de poder através do batismo no Espírito Santo, mas em algum culto, em alguma oração, em algum momento da nossa vida, parece que a presença se faz, no melhor sentido, borbulhar, se faz esquentar de uma maneira especial. Geralmente nós falamos em línguas estranhas, às vezes até sem falar em voz alta. Eu digo, estou falando da minha experiência. Então nós sentimos-nos naquele momento cheios do Espírito Santo. Não foi um novo revestimento de poder, mas a palavra que o pastor usou logo em seguida, uma igreja continuamente. Então, claro que não é 100% das horas do dia, sim, 100% o Espírito Santo habita em nós. Sim, a porta já está aberta porque nós já fomos revestidos de poder, já há esta comunhão e esta possibilidade de atuação direta do poder do Espírito Santo nesta dimensão em nossas vidas, mas o ser cheio tem esta realidade prática de uma convivência que permite ao Espírito Santo em determinadas oportunidades, como quem transbordar no melhor dos sentidos, né? E usar a pessoa naquela situação. E geralmente, quando isso acontece, nós sentimos a graça de Deus naquele momento, nós sentimos um fervor extraordinário, muito comum nós estarmos falando em línguas estranhas, para dentro, no melhor dos sentidos, ou para fora, e nós entendemos de Deus. A área de atuação, às vezes, é para orarmos em silêncio, às vezes é para orarmos por alguém em voz alta, e às vezes, como Pedro e João foi, ore por esta pessoa aí, para que seja sarada, aleluia. Então, uma igreja continuamente cheia, e essa é a palavra-chave que eu acho do tópico 1, olha, continuamente cheia. Vou fazer um parênteses aí. Enquanto eu falo isso, e pela misericórdia do Senhor, eu tenho
alguma experiência no passado e pela misericórdia ainda maior do Senhor, alguma experiência nestes dias. Eu tenho a consciência, porque vejo que há uma multidão na nossa igreja pentecostal que desconhece esta realidade. E eu quero fazer este parênteses começando com você. Quando você escuta testemunhos como aquilo que eu estou falando, e que não é nada demais. Mas para você não é a sua realidade. Você nunca experimentou tais coisas. Eu rogo a você, professor, em nome de Jesus, que busque ao Senhor neste propósito, para que o Senhor te faça conhecer esta graça espiritual. Porque é importante para a igreja, se não fosse assim, ele não teria dado. E ele não deu como alguns creem que foi só para aquele tempo. Ele deu para hoje e deu com um propósito. E tem mais, ele deu para todos. O projeto de Cristo é que a igreja, sem exceção, vivesse a realidade de ser cheia do Espírito Santo. Ser cheio do Espírito Santo não é falar de ser cheio, é ter esta experiência que, como eu disse, as palavras para descrever é difícil, mas que você convive com ela. E quando eu digo a graça e a misericórdia, porque houve tempos e tempos na minha vida que ela esteve esfriada. Mesmo eu tendo vivido, ela é fácil de ser esfriada. Nós precisamos zelar por ela e querer ela e buscar a ela, segundo, inclusive, a orientação da palavra de Deus. Então, a primeira coisa, mas você, principalmente se você tem, desafia os alunos, em nome de Jesus. Irmãos, este cheio do Espírito Santo não é para aquele tempo somente. Não é só para Pedro e João, é para nós também. Amém? E se você tem alguma experiência, é importante nós testemunharmos dela com sabedoria. Não vai tomar a aula inteira para isso, mas que a aula é para ensinar a Bíblia, né? Mas um testemunho edifica e traz à vida dos crentes esta realidade para a vida de hoje. Se a minha professora, se o meu professor vive isso, Senhor, então está disponível ainda. Glória a Jesus, eu vou buscar. Incentive, porque esta é a vontade de Deus. Será que você pode dizer amém com isso? Glória a Deus. Segundo subtópico, não negocia seus valores. Então, a igreja perseverante, em primeiro lugar, ela é continuamente cheia. Em segundo lugar, ela não negocia os seus valores. Quando a classe sacerdotal intimou os apóstolos e lhes deram ordem expressa para que eles não falassem nem ensinassem no nome de Jesus, a resposta dos apóstolos foi: julgai vós se é justo diante de Deus, ouvir-vos antes a vós do que a Deus. Em outras palavras, os apóstolos afirmaram que não negociariam a sua fé, não abririam mão dos valores da fé que haviam recebido, pois eles são inegociáveis. Aí eu marquei aí essa última frase que diz: uma das marcas de uma igreja que perdeu ou está perdendo o poder do Espírito é a sua aceitação de princípios e práticas que afrontam as Escrituras. Irmãos, isso é forte. Só de falar isso machuca, marca, fere o meu coração, porque eu entendo que esta é uma realidade que está acontecendo. Como eu disse, se nós não cuidarmos, nós vamos perder. E o pastor aqui nos traz essa visão. E entenda, por favor, que este pastor não é somente um teólogo que está atrás dos livros, é alguém que lida diariamente com a igreja, é alguém que está observando esta realidade na vida de crentes que estão adiante dele. Então, uma das marcas da igreja perder o poder do Espírito é a aceitação. Então, quando nós estamos perdendo o poder do Espírito Santo, nós vamos estar aceitando, é uma das marcas, aceitando o que é contrário à Bíblia, às Escrituras, à Bíblia. E eu quero colocar para você aqui o texto não é Mateus, é Marcos, capítulo 4 e versículo 19. Aquela igreja mantinha-se no poder, porque não negociava a palavra. Deus mandou fazer assim, é assim. A pregação de Jesus é assim, é assim. Quando nós começamos a aceitar manipulações humanas à palavra de Deus, nós estamos automaticamente começando a perder. Por quê? Porque o Espírito Santo, irmãos, Deus é muito zeloso. Ele não vai se comprometer com aquilo que não é dele.
Não importa a sua intenção, ele sabe o melhor, ele sabe o que é verdadeiro, ele é Deus. Então, quando nós começamos a aceitar manipulações às escrituras, a coisa começa a se perder e nós vamos um caminho para-pentecostal, neopentecostal, hiperpentecostal, o nome que seja de pentecostal, mas não o pentecostalismo bíblico. E nós fomos chamados para obedecer à Bíblia Sagrada. Esta é a revelação de Deus para nós. Então, seja orgulhoso, seja feliz de ter o privilégio de ensinar esta palavra, porque ela é a nossa fonte de prática e de regra para a nossa vida. 4:19 de Marcos diz: mas os cuidados deste mundo e os enganos das riquezas e as ambições de outras coisas entrando sufocaram a palavra e fica infrutífera. Você lembra disso aí? Parece-me aquela colocação de Jesus explicando, né, da palavra que foi semeada. Não é isso? E algumas deram fruto e outras não deram. Então, a semente que é plantada, a semente que vem de Deus, ela é a palavra de Deus. Agora, este texto de Jesus, estas palavras de Jesus diz, olha, entraram cuidados do mundo. Que isso? Prioridades do mundo, realidades do dia a dia das pessoas. Escute, por favor, e ensine, por favor. Os enganos das riquezas. Ninguém encontra a riqueza como sendo coisa ruim. Só Jesus e a Bíblia. Você escutou? A riqueza engana, a riqueza persuade, a riqueza é por trás dela um Deus biblicamente chamado Mamon, mas nós não queremos ver isso. Nós não queremos enxergar isso, nós não queremos entender isso, nós não queremos sentir isso, nós não queremos nada com isso, mas Jesus está dizendo aqui, olha, se os cuidados e as prioridades do mundo, que podem não ter cara de Satanás, nem cara de demônio, nem cara do mal, não, mas são do mundo. Forte, irmão, escuta, por favor, que é a palavra de Jesus. Ou nós não somos cristãos por sermos discípulos dele? Agora, Jesus disse, estes cuidados, junto aos enganos das riquezas e ambições de outras coisas, quando entram no coração da pessoa, sufocam a palavra e ela fica infrutífera. Você entendeu isso aí? Então não é que não tem pregação da palavra, não é que não se abre um texto bíblico para falar, não é que se não estuda baseado num texto bíblico, mas esta palavra fica infrutífera se nós começarmos a aceitar as coisas de fora no lugar da verdade que Jesus estabeleceu. E, infelizmente, algumas das verdades que Jesus estabeleceu nos machucam profundamente, são contrárias a tudo aquilo que a gente quer como verdade. Mas nós temos que decidir se queremos ser uma igreja cheia do Espírito Santo. Nós temos que decidir. Terceiro subtópico. Está convicta de sua fé. Uma igreja cheia do Espírito Santo está convicta de sua fé, não se apoia em suposições, mas em fatos. Muito importante. Pesado isso aqui. A nossa fé não está apoiada em misticismo, em pensamento de crente, em fanatismo, não, em fatos. Os primeiros cristãos não apenas ouviram sobre Deus, mas também testemunharam suas obras. Quando Filipe pregou em Samaria, os samaritanos se convenceram porque ouviam e viam os sinais que Filipe fazia. Alguém já disse que Deus é plenamente obedecido no céu porque ele é visto, enquanto na terra muitas vezes é desobedecido porque é apenas ouvido. No entanto, a igreja cheia do Espírito Santo não apenas proclama a palavra, mas também manifesta a obra de Deus. Jesus foi poderoso tanto em palavras quanto em obras. Então, nós ouvimos duas coisas aqui. Eles ouviam e viam. Então, uma igreja cheia do Espírito Santo testemunha, é perseverante em ficar naquilo que eles ouviram. O que eles ouviram? Eles ouviram o evangelho, a mensagem do evangelho de Cristo. E é o que nós ouvimos também. A igreja primitiva ouviu o quê? Ouviu o evangelho de Cristo. E o que mais? A doutrina ou os ensinos, né? Dos apóstolos.
Não é só o evangelho. Venha ser salvo, se arrependa e agora você é de Jesus. Não. As duas coisas eles ouviram, que é a mesma de Cristo. Doutrina dos apóstolos é a mesma doutrina de Cristo. E Cristo disse é a mesma do Pai. Glória a Jesus. Então, o que eles ouviram? Eles ouviram o evangelho para entrar e eles ouviram a doutrina de Cristo para permanecer no caminho até o fim. E eles viam o quê? Viam o quê? Os sinais. E o texto de Atos 8, de 4 a 8, é o que mencionou o pastor José Gonçalves aqui, lá em Samaria, né? Mas os que andavam dispersos iam por toda parte anunciando a palavra. E descendo Filipe à cidade de Samaria, eles pregavam a Cristo. E as multidões unanimemente, olha lá, todo mundo, multidões, prestava atenção ao que Filipe dizia. Por quê? Porque ouviam e viam os sinais que ele fazia. Pois que os espíritos imundos saíam de muitos que os tinham, clamando em alta voz, e muitos dos paralíticos e coxos eram curados. Está aí. Por que eles vinham? E havia grande alegria naquela cidade. Por que eles vinham em quantidade de multidão? E por que ficavam ouvindo? Por causa do sinal. Escute, por favor, o sinal não salva ninguém. Mas o sinal faz para a pessoa entender que aquele ou aquela igreja, o Senhor está ali. E por causa destes sinais que Filipe fazia, as pessoas o ouviam. E aí ouviam o quê? A palavra, o evangelho e a doutrina dos apóstolos. Amém? Romanos ainda, este texto aqui foi colocado para nós também aqui, não é? Pelo próprio pastor José Gonçalves. Romanos 15, 18 e 19. Vamos ler aqui. 18 e 19. Que diz, porque não ousaria dizer coisa alguma que Cristo por mim não tenha feito, para obediência dos gentios por palavra e por obras, pelo poder dos sinais e prodígios na virtude do Espírito de Deus, de maneira que desde Jerusalém e arredores até Ilírico tenho pregado o evangelho de Cristo. Então este é o testemunho de Paulo. Filipe testemunhou em Samaria. Paulo está falando a mesma coisa. Deus opera no meu ministério, através do nosso trabalho, sinais, o seu poder. E eu continuo pregando o evangelho. Então, o ouvir e o vir é a marca desta igreja cheia do Espírito Santo. Segundo tópico, uma igreja que ora com poder. Orando com propósito é o primeiro subtópico. Propósito. Observamos na oração do capítulo 4 de Atos dos Apóstolos que os crentes oram para que Deus seja glorificado por meio de um evangelismo de poder. Eles oraram com um propósito. E por isso foram específicos. Não foi, portanto, uma oração vaga. Nela, eles oraram para que Deus exercesse a sua soberania e agisse por meio deles, dando-lhes poder para testemunhar do Senhor Jesus. Nesse sentido, o propósito da oração foi para que Deus fosse glorificado na resposta. E eu colocaria como propósito para nós, proponho aqui para este tópico, Deus ser glorificado, Deus, que é o que o pastor nos chama a atenção aqui, que a sua oração, e eu vou usar a palavra poder, e a sua vontade fosse cumprida. Vou acrescentar isso aqui. Eu encontro esses dois propósitos. Veja que não é a vontade das pessoas. Pregação. E nós não vamos ler todos os versículos que foram colocados aí da oração, que nós já lemos ela, né? Atos, capítulo 4, vamos ler somente o 29 e o 30. Olha lá o que diz. Agora, pois, é o finalzinho da oração. Ó Senhor, olha para as suas ameaças. Olha o pedido dele. Qual foi o pedido? Qual o propósito da oração? Olha, Senhor, para as ameaças. Mas concede aos teus servos o quê? Que falem com ousadia a tua palavra. Eu chamo isso do propósito de Deus. Não terminei ainda. Não terminei. O propósito de Deus. O propósito de Cristo, ele falou, vão por todo mundo. Falou ou não falou em Marcos 16? Pregar o evangelho a toda criatura. Então, o que eles pediram, o primeiro propósito, é que nós tenhamos, olha para as ameaças e nos concede que nós falemos com ousadia a sua palavra. Versículo 30. Enquanto estendes a mão para curar e para que se façam sinais e prodígios pelo nome do teu santo filho Jesus. Ou seja, Senhor, enquanto nós cumprimos o teu propósito, faz
o que só tu podes fazer. Seja glorificado através das nossas vidas. Como é que Deus é glorificado, irmãos? Quando estes milagres extraordinários, quando Deus cura, quando Deus faz sinais e prodígios, só Deus pode fazer tais coisas, a glória é dele. Aleluia. Toda vez que nós contarmos as histórias do Antigo Testamento, do mar se abrindo, do relógio parando, das coisas gloriosas que Deus fez, a pessoa tem que glorificar ao Deus que fez tais coisas. Então, o propósito da oração foram estes dois. Vamos ao segundo, orando em unidade. E ouvindo eles isto unânimes, levantaram a voz a Deus. Eu estou no segundo tópico, segundo subtópico na página 30. A concordância de Strong explica que a palavra unânimes vem do verbo grego homotimadon, que significa um grupo de pessoas agindo com o mesmo propósito e em total harmonia. Isso mostra que havia unidade e concordância na oração. Uma igreja cheia do Espírito Santo é unida. Ela sabe respeitar as diferenças e entende que unidade não significa que todos são iguais. No meio da igreja há crentes mais experientes e outros que ainda estão aprendendo. Há aqueles que são maduros na fé e há os que ainda estão amadurecendo na caminhada cristã. Mas nada disso impede que a igreja se una em oração buscando a Deus com o mesmo propósito. E esta, para mim, é a palavra-chave. O pastor, como o pastor, menciona as diferenças. Nós, como gente, conhecemos e reconhecemos as diferenças. Mas o que nos une, primeiro, é a palavra revelação. Se todos nós cremos na revelação, palavra, como lei para nós, nos vai unir. Mas não é o ponto dessa lição. Mas a segunda, o que nos une é o propósito. Se nós, como igreja, temos alguns mesmos propósitos, o fato de nós estarmos caminhando para um mesmo propósito vai nos unir naturalmente. E estas diferenças vão praticamente não vão ser problema para nós. Agora a pergunta é, qual propósito nos une? Que propósito nos une? Que propósito nos une? Será que nós, como igreja, temos nas missões, talvez seja algo que o pastor sempre traga na sua igreja, no evangelismo, talvez, no serviço fiel e de coração ao Senhor, o que é? Quais são os propósitos que nós, como igreja, somos chamados pela liderança da igreja, pela palavra do Senhor, que nos une? Interessante essa conversa. Terceiro subtópico. Orando fundamentada na palavra de Deus. Ao orarem, os crentes citaram o Salmo 2, 1 e 2, que disseste pela boca de Davi, teu servo, porque bramaram as gentes e os povos pensaram coisas vãs. Não basta orar, é preciso orar tomando por base a palavra de Deus. Orar fundamentado na palavra é orar crendo e afirmando suas verdades. Uma oração feita fora da palavra de Deus não terá nenhuma garantia de ser respondida, porque ele vela pela sua palavra para cumprir. Não há dúvidas de que a falta de fundamentação bíblica pode estar por trás do fracasso na vida de oração. E eu vou colocar isso aqui, orar a palavra. Por que é importante orar a palavra? Foi uma das coisas que me chamou a atenção quando eu vim do Brasil para uma igreja muito pequena, quando eu cheguei aqui nos Estados Unidos há quase 30 anos atrás. Saí de uma igreja muito grande no Brasil para uma igreja muito pequena aqui, uma igreja de imigrantes. E eu me lembro que as reuniões de orações também pequenas, mas muito fervorosas, e o pastor sempre colocava alguém com voz alta liderando, né? Os demais se ouvia as vozes das pessoas, mas uma voz sempre liderava aquele período. E eu me lembro que, particularmente, havia um diácono que ele sempre orava a palavra. E aquilo me cativava. Eu não só achava bonito aquilo, mas algo espiritualmente eu achava importante. E é uma coisa que eu, não só por ver nele, mas que eu entendo o Espírito Santo nos levando. Quanto mais nós conhecemos a palavra, mais nós oramos. Por quê? Oramos a palavra, porque é por ela que nós conhecemos a Deus. Então, a verdade de Deus está na palavra. Quando nós oramos, nós estamos falando com Deus, e ou nós o conhecemos ou não o conhecemos, e só se conhece a Deus pela palavra. Então, quando nós mencionamos, Senhor, eu sei que Tu és isto, porque a Tua palavra, nós sabemos porque a palavra diz assim. Então, nós estamos reconhecendo a verdade daquilo que Deus é. E nós sabemos que é verdade. Infelizmente, isso falta hoje. Por quê? Porque nós, como igreja, estamos conhecendo pouco a palavra. Precisamos ler mais a Bíblia.
para conhecer mais este Deus, para orarmos a sua verdade. E este é o mistério daquele que ora a palavra de Deus. E não é uma coisa forçada, é natural. Presta atenção na lógica disso aqui. Quando você conversa com alguém que você tem intimidade, amizade ou o que seja, geralmente, quando você vem conversar com essa pessoa, você tem lembrança de conversas passadas. Então, quando você comunica, fala, fulano, como é que você tá? E aquele caso, o que aconteceu? O que tá acontecendo aí? Você conhece algo dele no passado. E aí você começa a comentar, eu sabia que você ia fazer isso, porque você é assim, tá vendo aí? Então, as verdades sobre a pessoa, as vivências dessa pessoa constituem quem é esta pessoa que você tem amizade. E você conhece por causa da história passada dela que você ouviu dela. Antigamente a gente trocava carta, né? Hoje a gente troca texto. Então você ouviu ou leu. Não é assim? A mesma coisa com a palavra de Deus. Nós ouvimos e lemos a palavra e por isso e por causa dessa não conhecemos. Então quando nós vamos falar com Deus, nós vamos falar, olha Senhor, se tu naquele tempo passado, mostrando que é a tua vontade, Senhor, confirma no meu coração e faz também. Veja que beleza que é conhecer a verdade de Deus pela palavra de Deus. E não só isso, mas conhecemos também a vontade de Deus. A vontade de Deus se conhece pela palavra. Nós ouvimos um mundo de pregações hoje. Ai, que a vontade de Deus é que a igreja seja assim. A vontade de Deus é isso, a vontade de Deus é aquilo. Se não é o que a Bíblia diz, se não é o que Jesus disse que era a vontade dele, ou do Pai, aleluia, não é. E muitas vezes estas vontades estão confrontando, como nós lemos há pouco tempo, aquele texto de Marcos, confrontando o que Jesus disse claramente o contrário. Que Deus nos guarde em nome de Jesus. Atos capítulo 4, nós já lemos isso aí, não é? 24 a 28, é parte da nossa leitura, você vai ver, e o autor comentarista já falou, né? Que ele mencionou um salmo de Davi, e logo depois no 27 e 28, eu vou ler só o 27 e 28, porque diz, porque verdadeiramente contra Jesus, a quem tu ungiste, se ajuntaram, não só Herodes, mas Pôncio Pilatos, com os gentios e os povos de Israel. O que ele está dizendo? O que foi profetizado antes, Senhor, olha, nós estamos lembrando que Davi disse isso, e foi exatamente o que aconteceu com Jesus. Mas no versículo 28 diz, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu conselho tinham anteriormente determinado que você havia de fazer. O que significa isso, irmãos? Tome atenção, por favor. Jesus sofreu na mão de Pôncio Pilatos, dos judeus e tudo aquilo que a oração deste servo está dizendo, olha, Senhor, porque já tinha sido profetizado, verdadeiramente aconteceu como tu falaste, e aconteceu por quê? Porque no teu conselho tu já tinhas determinado todas estas coisas para serem assim, ou seja, esta era a tua vontade. Jesus não sofreu porque o homem quis fazê-lo sofrer, era o que o homem pensava. Será que nós estamos entendendo? Quando nós conhecemos a palavra e algo acontece como cumprimento da vontade de Deus, então aconteceu porque Deus quis que fosse assim. Precisamos conhecer mais a palavra de Deus. Quem pode dizer amém? Terceiro tópico da lição. Uma igreja ousada no testemunho. Ousada no testemunho. Número 1, ousadia para enfrentar oposição ao evangelho. Os crentes oraram conscientes dos obstáculos que estavam enfrentando. Olha para suas ameaças, foi a palavra dos crentes, né? Já foi dito que uma igreja cheia do Espírito Santo é uma igreja perseverante. Ela suporta a oposição e o sofrimento por causa do evangelho. Deve ser destacado ainda que uma igreja verdadeiramente bíblica sofrerá rejeição e oposição. E, na verdade, está escrito em 2 Timóteo 3,12. Todos os que querem viver piamente em Cristo Jesus padecerão perseguições. Eu vou parar, porque foi essa parte eu marquei. Eu marquei, porque eu achei o mais importante deste tópico aí. Como pastor, ele diz, uma igreja verdadeiramente bíblica, eu entendo, diz o pastor, vai sofrer rejeição e oposição. Eita! Não só a igreja de Atos dos Apóstolos. A igreja verdadeiramente bíblica. E a minha pergunta para nós hoje, queremos ou não queremos ser a igreja verdadeiramente bíblica? Queremos ou não queremos? A verdade é que muitos pontos a gente não quer muito não, mas temos que decidir, irmãos. É sério.
Porque é nestes pontos que o mundo nos aperta, que as filosofias nos apertam, que a realidade da cultura de hoje nos aperta, que vão fazer como nós lemos a palavra da boca de Jesus, a palavra se tornar infrutífera no nosso meio. Escute, por favor. E depois nós reclamamos a realidade que nós estamos vivendo em casa, na nossa vida, no nosso coração. Estamos precisando buscar favor do mundo, da psicologia humana, porque nós deixamos a obediência total ao Deus que nos salvou. E aí vem, o pastor falou, olha, eu entendo isso da Bíblia, agora ele menciona a Bíblia, aleluia. E é o texto que eu vou deixar aí para você, né? 2 Timóteo 3:12, que ele até escreveu aí. E, na verdade, todos os que querem viver piamente em Cristo Jesus padecerão perseguições. Agora, minha pergunta para você, o que é viver piamente em Cristo? Você pode perguntar aí na sua sala de aula? O que é viver piamente em Cristo? Interessante. Segundo subtópico, ousadia dos exercícios dos dons espirituais. Vou ler a última frase do primeiro subtópico aqui que nós passamos. Uma igreja que procura se ajustar à agenda do Estado perdeu sua autoridade espiritual e sua legitimidade bíblica. Número 2, ousadia no exercício dos dons espirituais. O evangelista nos informa que, tendo eles orado, todos foram cheios do Espírito Santo. E é o que eu marco de importante nesse subtópico aqui, olha, cheios do Espírito Santo. E o texto aí é Atos 4:31. Então, uma igreja ousada no testemunho, ela vive piamente em Cristo Jesus e entende que oposição é natural, que oposição e perseguição e falta de compreensão é o que eu devo esperar receber, porque foi Jesus que me disse que isso aconteceria, porque Paulo reafirmou essa palavra, usado pelo Espírito Santo de Deus. Então, se nós como igreja estamos numa expectativa diferente, eu penso que nós estamos com expectativa antibíblica, ou será que eu estou errada? Por favor. Mas em segundo lugar, ousada no testemunho, nós precisamos ter cheio do Espírito Santo. A gente falou desde o princípio desta aula. Desde o princípio desta aula. Naturalmente, nós não vamos ser ousados na nossa pregação, ousados no nosso testemunho, não vamos. Naturalmente, nós vamos ser tímidos. Mas quando nós somos cheios do Espírito Santo, e às vezes começamos a falar com timidez, mas na obediência, o fervor, a graça e a autoridade dele, aleluia, nos usa. E eu quero enfatizar mais uma vez, pela sua misericórdia. Terminando o segundo subtópico, o enchimento do Espírito está diretamente relacionado à prática dos dons espirituais na igreja cristã. Não se trata, portanto, apenas de uso de frases de efeito. No livro de Atos dos Apóstolos, é o Espírito Santo que dá o crescimento da igreja e opera milagres extraordinários, não somente por meio dos apóstolos, mas também dos demais cristãos. É a ação do Espírito de Deus entre eles que realiza essas obras. Devemos, portanto, nos encher do Espírito Santo para que seus dons tragam edificação à igreja. Então, volto a dizer, para mim a palavra-chave é buscar ser cheio do Espírito. Porque aí os dons se vão manifestar, a vontade de Deus vai manifestar, ou seja, todo o resto que ele falou aqui está focado, por isso que eu coloquei a palavra-chave deste subtópico, cheios do Espírito. Como é que se enche do Espírito? Buscando, orando, pedindo. É assim que funciona. Mas, irmão, eu já fui batizado. E agora? Onde é que você está? Porque eu fui batizado muitos anos atrás e já vivi vazia, no melhor dos sentidos. Quando eu digo vazia, não apartada. Mas não estava vivendo esta vida plena, cheia do Espírito Santo de Deus. Não estava cumprindo, não estava pregando ou ensinado com ousadia, como deveria, cheia do Espírito Santo. Essa é a minha pergunta. O que é ser cheio do Espírito Santo? É dar vazão. Como eu disse aqui, tudo isso que o pastor acabou de explicar para nós. Mas como conseguir é buscando do Senhor. Terceiro, ousadia na exposição da palavra. Então, uma igreja ousada no testemunho, vive piamente em Cristo, é cheia do Espírito Santo e é, em terceiro lugar, fala a palavra com ousadia. O que é ousadia? A pregação de Pedro, né? Bota o dedo em rixa, ainda que o meu pastor... Falar dedo em rixa é maneira de falar no sentido de que falou forte, né? Porque o meu pastor sempre nos orientou, todos os obreiros, né? Os seus obreiros, principalmente os irmãos do ministério, que nunca
botasse o dedo em riche, né? No entanto, a maneira de falar, a autoridade, que também não é do obreiro, mas do Senhor e da palavra de Deus, que foi a mesma usada pelos apóstolos, é presente quando o Espírito Santo está usando ao obreiro. As Escrituras, terceiro e último subtópico aí, dizem, estão na página 32, que após a oração da igreja, todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Veja que eles pediram isso e o Senhor concedeu, e era esta a vida do dia a dia deles. Ali eles foram cheios do Espírito Santo, depois daquela oração, que até a presença de Deus foi sentida de tão especial maneira que o lugar tremeu, mas eles saíram dali para fazer o quê? Para anunciar com ousadia a palavra de Deus. Vamos seguir, é interessante observarmos o uso da palavra ousadia neste texto. Ela aparece, por exemplo, em Atos 4 e 13, para se referir à coragem de Pedro e João quando foram interrogados pelos anciãos e escribas. O cristão cheio do Espírito se torna corajoso em sua vida. E eu marquei essa última frase que diz, ele prega a palavra de Deus com poder. E eu usaria uma palavra aqui chave também, a autoridade. E quando é autoridade, não é autoridade humana, é a autoridade da palavra, que essa é Deus que dá. Você não tem como você treinar, não tem como você... Não, é algo que é natural do Espírito na vida do servo de Deus. Conclusão. Nessa lição vimos o que caracteriza de fato uma igreja pentecostal. E eu até botei uma setinha aqui na minha lição dizendo, é bíblica. Nós não somos pentecostais como um movimento. Nós somos pentecostais porque na Bíblia há um projeto de Deus. Projetado por Deus, enviado por Cristo e vindo à tona pela presença do Espírito. Então, a realidade da igreja pentecostal é ser uma igreja bíblica. Você leu, você viveu como Paulo, irmão? Desculpa aos que são contrários a isso. E falar desculpa é expressão, né? Para viver como Paulo tem que ser pentecostal, irmãos. Como é que há pastores e denominações dizendo, vamos aprender com Paulo, e Paulo diz, eu falava mais língua estranha que todo mundo. E eles dizem que não existe tal coisa. A igreja pentecostal, ela deve ser a igreja bíblica. A igreja bíblica é uma igreja pentecostal. Suas características se tornam visíveis. Sim, nós não vivemos de misticismo, mas de fatos, de realidade, de transformação verdadeira. Mesmo que sejam coisas espirituais, são reais. E estão diretamente associadas à plenitude do Espírito Santo. A primeira igreja não foi perfeita, como o livro de Atos deixa bem claro. Contudo, suas limitações eram superadas por um viver diário sob a capacitação do Espírito Santo. Se queremos, de fato, ser uma igreja relevante, devemos nos deixar encher do Espírito Santo. Completamente contrário ao que a gente escuta, aprende hoje. Se aprende a ser relevante e depois se coloca o talismã do Espírito ou das manifestações ou do movimento espiritual na nossa relevância. Não funciona assim, o pastor está certo. Nós dizemos, mas este evangelho velho não é mais relevante hoje. Quem disse? Não é relevante para o evangelho de hoje que tem sido pregado, que é outro da palavra de Deus. Escute, por favor. Se não é relevante é porque este evangelho é outro. Escute, por favor. E pode acontecer, não só pode, está acontecendo. E é por isso que nós temos que fazer um compromisso hoje, mais uma vez, de buscarmos conhecer o evangelho bíblico para que nós possamos ser fiéis ao projeto de Deus e sermos, como diz o título da nossa lição, uma igreja cheia do Espírito Santo. Amém.